Direito e Literatura está de volta. Hoje estamos com o conto Botão de Rosa, do escritor Murilo Rubião. Para isso recebemos o doutor e professor em Letras, Atílio Bergamini Júnior, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC, do Rio Grande do Sul, Auri Lopes Júnior. Auri, não importa muito se ele é culpado ou inocente aqui, essa é uma questão... Que acaba sendo periférica, né? Essa é uma questão periférica e aí, mais uma vez, a alegoria ou a metáfora sobre a justiça ou sobre o sistema é essa questão digamos assim, daquilo que se tem como, que eu chamo de solipsismo judicial, a questão de como nós nos adonamos do processo, nos adonamos dos sentidos e ficamos todos reféns do um. Do um, a centralidade do juiz. É ponto. É ponto. E esse me parece... Uma crença nesse juiz bom e, de certa forma, cada vez mais uma confiança de que podemos aumentar os espaços discricionários, que ele pode dizer, como sempre fala, né? Eu sempre estou sempre pagando essa dívida contigo. O Lênin tem razão, não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, existem limites semânticos, acordos, consensos, existe tradição, e nós não podemos cair num juiz solipsista que parte de um marco zero, um ponto zero de compreensão, sozinho no mundo, rasga tudo. E aqui no texto ele é tão protagonista que ele é o dono da cidade. Mas ia ser fantástico, porque eu acho assim... Ó, além de tudo, ele é o dono da cidade. Quer dizer, o juiz é a figura central. É uma metáfora desse autoritarismo judicial, da jurisdição autoritária. Ele, de uma maneira muito inteligente, ele faz uma metáfora em cima daquilo que nós gastamos páginas e páginas e páginas para tentar desvelar. E ele vai lá e diz, olha, o cara é o dono do processo, é o dono da cidade, é o dono das regras, é o dono da acusação, é o dono de tudo. Chega no final e diz, bom, não recorre. Chega um ponto que o delegado diz para o advogado, olha, não recorre. Se você recorrer, o Tribunal Superior é muito bonzinho, pode até mudar essa pena de morte para uma prisão perpétua. Mas só que aí a tua integridade e a do preso estão ameaçadas. Então desiste do recurso, nós prometemos uma banca e faz a pena de morte logo. Então é aquela coisa de não precisa duplo grau de jurisdição. E o texto todo vai falar muito nisso, uma ambição de verdade, e o juiz como revelador da verdade. Total. Quer dizer, o juiz demarca o espaço, define e é o revelador da verdade. E as coisas... E no direito tem gente ainda que escreve livros e defende o princípio da verdade real. Essa ambição de verdade muito inquisitória aqui. Que não resiste a 30 segundos de filosofia, né? Essa é uma questão... E aí quando você diz que alguém decide por livre convencimento ou livre apreciação da prova, a livre apreciação da prova é isso aqui. Por exemplo, o conto mostra isso. Aqui tem uma parte que diz tem assim, total liberdade de dizer a acusação contra o Botão de Rosa, o personagem. Tem uma parte que o advogado reclama aqui da violação das regras do jogo. Né? É um ponto crucial para nós. Regra do jogo, forma, limite, poder. E aí ele vem e diz, olha, você está há pouco tempo entre nós, ignora que aqui só prevalece a vontade do juiz. Prevalece a vontade do juiz. Isso. Aqui ele assume. A questão é decisionismo mesmo. Por exemplo, quando você ouve no direito alguém dizer assim que interpretação é um ato de vontade, ponto. Desloca a coisa e é perigoso. Desloca para a vontade do poder. E, portanto, é a grande metáfora, né? Porque aqui também, Bergamini, a questão do poder é central nas críticas do Rubião. Sim. É uma leitura que eu faço do Rubião, não sei se é a tua... Eu concordo, sim. É a questão central. E talvez assim, o que ele dá ao poder, né? No caso desse juiz, o que dá ao juiz o poder de legislar sobre a cidade inteira. Eu falava antes sobre a narrativa bíblica, né, que perde um pouco o seu laço, a sua possibilidade de se legitimar. Se as tradições perdem a possibilidade de se legitimar nessa cidade imaginada pelo Murilo, por que é que no seu lugar um juiz com poder econômico ganha essa possibilidade, né? Como se organiza isso? E daí, nesse sentido, não só uma reflexão sobre o poder, o que é central, mas sobre como é que esse poder é constituído de um certo jeito, né? E é tanto assim que o Botão de Rosa, no arco narrativo, ele pouco se transforma, né? Ele, quer dizer, vai para a cadeia, apanha, ele sofre as ações.
o advogado se transforma por causa das decisões do juiz, né? Ele começa defendendo o seu cliente e termina não defendendo por pressão do juiz. Então, o juiz é, de fato, o protagonista sem ser protagonista, ele não aparece em cena, né? No entanto, ele se empodera de um tal jeito e dirige as ações e a vida dos outros, né? Enquanto, ao mesmo tempo, outros tipos de tradições, vamos dizer aqui, ganha a tradição do dinheiro, né? Talvez assim. Mas outros tipos de tradições perdem a possibilidade de vir ao mundo social e reivindicar, né, as suas posições, os seus direitos, reivindicar uma representação digna de si mesmo, né? Hoje, o direito ao reconhecimento, vamos dizer assim, né? E essas outras demandas sociais. Acho que E penso aí, Auri, que textos como esse, né, que são bons assim como eu posso estudar filosofia ou por Machado de Assis, eu posso estudar o que é um princípio a partir de Os Últimos Dias de um Condenado, do Victor Hugo, né, que ele vai contra a pena de morte e, por princípio, a ideia. O Rubião, não só esse conto, mas também o outro dele, A Fila, por exemplo, e outros contos dele. É o pirotécnico Zacarias, né? Me lembrar que foi o livro que alavancou ele, o conto, né? Isso 74. Tudo está essa questão da burocracia também. Mas é interessante, Lino, eu fui atrás do autor da obra um pouco, porque eu gosto de estudar a obra do autor e o autor da obra. Ele é um cara que formado em Direito, mas ele ingressa na política. E ele vai ser chefe do gabinete no governo do Juscelino Kubitschek e depois adido cultural do Brasil na Espanha. Então ele é um cara que entra, permeia o poder, conhece as entranhas e escreve, fazendo exatamente essa metáfora do absurdo, mas sempre tratando a questão poder, limite poder, de quem conhece, de quem sabe o que está falando. A Fila, por exemplo, Alípio, a Fila é algo assim que, do modo como está escrito, daria inveja a quem gosta de Kafka. Sim. Sobre o modo como ele retrata, também um pouco, talvez, não sei se o Alípio concorda, é um pouco do que o Rubião passou e compreendeu, olhando a burocracia, principalmente nos anos 30, 40, né, quando o Brasil começa a se modernizar primeiro. Né? É um pouco autobiográfico também. Talvez eu diria não 30, 40, né, mas 40 em diante, 44. Se forma em direito em 40. Mas um Brasil que está muito próximo dele, era Vargas para cá, que até lá então era agrário exportador, enfim. Tem uma coisa na biografia dele que não é incomum, né? Essa proximidade entre escritores, intelectuais e cargos públicos. Sim, é né? político, lato senso. Drummond, o Machado, né? Claro. O Cabral, enfim. Né? Agora, eu achei muito interessante, ele vai e ele coloca o dedo forte em algumas questões que não são muito caras, como ele vai lá e diz assim, olha, se o juiz decidiu que tu cometeu esse crime, não nos cabe discutir, e sim preparar as provas. O que ele está falando aqui é aquilo que no direito a gente briga muito, que é o problema do primado, a prevalência das hipóteses sobre os fatos, onde ou a autoridade policial, ou muitas vezes o juiz, primeiro decide, é esse crime. E aí eu vou atrás das provas para justificar essa decisão que eu já tomei. E aí é o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos, que é tudo que não se quer. O que se quer, o que é? Um processo limpo, que você desde logo demarque qual é o espaço acusatório, eu faço a minha defesa em cima desse espaço acusatório, e esse teu espaço acusatório tem que demarcar o meu espaço decisório, a gente precisa ter essa correlação. Esses dias eu até escrevi alguma coisa, e aí disseram, o Lênin já falou sobre isso, eu não sabia. Eu digo, bom, então a gente está em sintonia espiritual. Porque quando ele fala antes, eu digo, bom, é dele. Mas ele disse, olha, um problema hoje no Brasil é o juiz Periguete. E aí me disseram que eu escrevi alguma coisa sobre isso. Eu escrevi... Sobre o juiz Periguete? Não, eu escrevi que o grande projeto é despiriguetizar o direito. Eu não li isso, eu digo assim, que o direito é um fenômeno complexo. Se ele fosse fácil, ele seria piriguete. Porque piriguete é fácil de pegar. Nós estamos numa situação que eu tenho falado de um juiz
que é um juiz facinho, fácil, um juiz que dá sem pedido. Não precisa nem pedir, ele já dá. O juiz que é todo de ofício. Quer dizer, é um juiz periguete. Ainda fui para a origem etimológica da palavra, se era periguete ou piriguete, não é periguete mesmo. A questão do raciocínio teleológico, né, que está muito presente aí, né? A acusação é essa, depois vamos buscar as provas, que no fundo é a questão. E que há uma impossibilidade filosófica nisso, né? Porque eu digo assim, se alguém diz que eu primeiro decido, depois fundamento, eu digo não, você só decide porque você tem um fundamento para amparar. E, portanto, eu não posso atravessar o abismo gnosiológico do conhecimento, chegar do outro lado, depois voltar para construir a ponte pela qual eu já passei. É uma aporia filosófica. Então, quando alguém diz eu primeiro decido, depois fundamento, não tem sentido filosófico, é de fato uma trampa. Nada mais do que uma relação de poder. E é isto que Murilo denuncia. É a minha leitura, por exemplo, Alípio, né? Nessa questão. Ele denuncia essas questões cruas do poder. E eu estava pensando aqui, claro, sobre o lugar onde eu sou formado na literatura, mas tem um pouco isso, assim, de decidir, por exemplo, sobre análise e interpretação de texto, não tendo pesquisado e lido o suficiente no nosso campo, né? Assim como no direito se decide e depois se sustenta, se eu entendi. Uau, pena que a gente está chegando ao final, porque agora começaríamos um novo programa, porque passaríamos dessa relação para a questão da interpretação. Alípio, poderíamos ter... um outro programa, num outro conto, está convocado já. Obrigado Auri, obrigado Alípio. O Direito e Literatura fica por aqui. Começamos pelo final, finalizamos pelo começo. No programa de hoje, falamos sobre o conto Botão de Rosa, de Murilo Rubião. Acesse este e outros programas no site Unicinos, www.unicinos/Direito e Literatura, tudo junto. Participe, faça sugestões, comentários. Nosso facebook.com/Direito e Literatura. Espero você no nosso próximo encontro com outros clássicos, contos, narrativas. O direito precisa muito da literatura. Até mais.